Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Alegria era uma palavra usada com exagero, mas foi o que senti naquele dia, sabendo que Papa havia entendido minha carta secreta. Mal consegui me segurar para não ficar de pé no meio do quarto e gritar de felicidade. Em vez disso, beijei o pequeno carretel e o enfiei no meio das mãos fechadas da minha irmã adormecida. Hey, barbadeiros! Tudo bem com vocês? Resenha nova no ar e hoje vamos falar um pouco sobre esse livro da Segunda Grande Guerra Mundial. Estou falando de Mulheres Sem Nome, um livro da autora Martha Hall Kelly e um lançamento da editora Intrínseca. Sim, bora lá conhecer um pouco mais sobre essa história. 3 mulheres, 3 caminhos que se cruzam, uma guerra e histórias muito difíceis. Em Mulheres Sem Nome nós entendemos como a Segunda Grande Guerra Mundial afetou profundamente as pessoas, sejam elas nazistas, sejam elas polonesas ou ainda, no caso, quem ainda estava lá distante do centro da guerra, o povo norte-americano. Só para esclarecer, esse livro é contado na perspectiva de 3 personagens, então a cada capítulo a gente tem a visão de uma dessas personagens. As 3 são Kezia, Herta e Caroline. Eu vou explicar pra vocês a vida de cada uma delas e assim vocês vão entender a conexão de tudo isso. Primeiro eu vou falar sobre a Caroline. Ela é uma mulher que ajuda instituições francesas que estão passando por esse período de recesso durante a guerra. Então ela ajuda orfanatos, ajuda instituições no geral lá na França, porque ela trabalha num departamento meio que assim de transferência, de cuidados básicos com franceses que chegam ali e navios que vão atracando, então ela cuida da documentação. Por isso que ela, além de fazer essa parte burocrática, ela também arrecada fundos para esses lugares que estão precisando de ajuda devido à condição precária que a guerra causou. Isso é no começo da guerra, tá? Então ela já tá ajudando, os Estados Unidos estão começando a sentir o fervo com relação aos pensamentos do Hitler e ainda os Estados Unidos está o quê? Não vou me envolver. Nesse meio tempo a Caroline se envolve com um francês chamado Paul. Ele é casado e a sua esposa ainda está na França. Lembrando que na Segunda Grande Guerra Mundial a Europa sofreu muito no geral, mas a França foi uma das grandes ameaçadas porque Hitler tinha uma birra enorme, né, dos franceses por conta da Primeira Guerra Mundial. E esse Paul, que é com quem a Caroline se envolve, ele acaba tendo que voltar para a França e aí a gente vai ter durante muitos anos, todo esse período aí da guerra, ela com essa expectativa, pensando se Paul está vivo, como que tá a esposa dele, como que essa história toda se desenrolou, e ela fica no modo assim meio que stand-by, mas ainda tocando a sua vida, ajudando na arrecadação de dinheiro e vivendo a loucura que os Estados Unidos começam então a viver junto com a Europa. Afinal, depois de longos meses, de longos períodos aí, os Estados Unidos decidem embarcar junto na Segunda Grande Guerra. A Kate é uma jovem garota cheia de pretensões pro futuro e ela mora com o seu pai, que trabalha no correio, assim como a sua mãe, que ela chama carinhosamente de Matica, e também a sua irmã, Susana. Uma das principais invasões do Hitler foi justamente na Polônia e por isso que a Casey acabou sendo diretamente afetada. O jovem garoto por quem ela era apaixonada fazia parte de um grupo de revolucionários, assim, de rebeldes que iam contra, né, esse ultranacionalismo nazista, e aí ela acaba em uma emboscada, ela acaba sendo capturada, só que ela não é levada sozinha. Justamente ela, a mãe e a sua irmã, além do seu querido Pietrika, todos eles são capturados e ela então vai parar no campo de concentração, que é destinado especificamente para pesquisas científicas com mulheres. Esse lugar é conhecido como Javier, mas tem um nome em alemão específico que eu não sei falar, mas provavelmente vai estar aparecendo aqui embaixo. E lá ela vai então conhecer o mundo distorcido da realidade nazista. Ela acaba então sendo submetida a cirurgias absurdas, assim como a sua irmã, assim como outras mulheres ali desse campo de concentração, meramente para fundo científico, sem o mínimo de humanidade, e ela sonha com um dia que ela vai conseguir sair desse campo de concentração. Aí a gente tem a terceira personagem aqui, que eu acho que, ao meu ponto de vista, é a mais carrasca de todas, é que é mais difícil você conseguir
viver pensando que ela era assim, que é a Herta. A Herta é uma nazista, uma médica alemã que sonha muito em exercer sua profissão, mas ela acaba executando seu trabalho justamente no campo de concentração. Esse campo onde a Kezia está, que é o campo de Revier lá. E é onde ela vai fazer parte de uma série de operações abusivas e completamente deturpadas. Só pra reforçar, a Herta começa como uma mulher boa, sabe? Assim, você tem uma certa expectativa que ela não vai fazer mal, mas ela acaba então sendo moldada e dilapidada segundo a vontade do Hitler, a vontade dos superiores dela. Então ela aceita as ordens e faz muito mal as pessoas que estão ali como prisioneiras de guerra. Apesar de ela estar fazendo isso, ela sabe que ela tá errada, ela não luta contra isso e acaba se mutilando até pra conseguir extravasar toda essa bomba de sentimento que passa na cabeça dela. Afinal, uma médica é feita pra salvar uma vida, não pra matar, né? O que eu quero dizer com tudo isso que eu contei pra vocês, esse livro deixa bem claro os sentimentos, as emoções, tudo de impactante que cada uma dessas mulheres viveu no lugar que ela estava. Por isso, no caso da Caroline, ela estava vivendo de mãos atadas, porque ela via o seu amado longe, lá na França, sem poder fazer nada, afinal ela estava nos Estados Unidos. Ela estava completamente de mãos atadas, porque inicialmente os Estados Unidos não fez nada, e quando fez, ainda existia um certo protecionismo norte-americano. Além, é claro, de ter que lidar com o fato de que a esposa do Paul ainda estava viva lá, então ela tinha que pensar como? Será que se um dia essa guerra acabasse eles ficariam juntos? Será que ela sempre seria sozinha? Mas aí não para, a gente tem também o que tá rolando com a cabeça da Kezia, que é, gente, eu nunca vou sobreviver a isso, será que o campo de concentração um dia vai acabar? Será que um dia Hitler vai cair? Será que um dia eu vou ter uma vida ao lado do amor da minha vida? Será que um dia eu vou ver meu pai de novo? Todas essas emoções fervilhantes e o medo constante de morrer. E fora que as cirurgias que ela foi submetida, assim como as demais mulheres que são apelidadas nesse campo de concentração de coelhas por andarem saltitando por conta de cirurgias na perna e também por serem meio que cobaias de laboratório, vão tornar ela muito assim pessimista em alguns momentos e com muita raiva. Ela tem uma raiva monstra dessas pessoas, completamente justificada, não é mesmo? E a gente tem a Herta com esse conflito pessoal de exercer a medicina da maneira correta, agradar a sua mãe que tem o sonho de ver a filha numa boa posição, ser elogiada pelos seus chefes, pelos militares que estão em posto superior a ela, afinal ela é a única médica que está ali atuando e tem que ganhar o seu espaço, e além disso ela tem que lidar com o fato de não estar exercendo a profissão como deveria, né? Afinal, ela tá promovendo a morte, promovendo lesões ao invés de cura. Muitas informações, tem muita coisa boa aqui, muito conteúdo que é relevante e baseado em fatos reais, baseados em histórias reais, porque a protagonista aqui, que é a Caroline, na verdade ela existiu, ela sim morou nos Estados Unidos e ela fazia muita diferença na vida das pessoas com esses esquemas de caridade e principalmente ela teve uma ação direta com as mulheres que são as coelhas desse campo de concentração, porque quando acabou a guerra a Polônia não foi considerada um país pelo mundo em geral, era parte da Rússia ainda, então eles não tiveram assistência e essas moças polonesas que acabaram sofrendo no campo de concentração com essas cirurgias, todos esses elementos médicos aí, elas acabaram ficando sem apoio. Então a Caroline é muito importante porque ela conseguiu captar fundos e abrir os olhos do mundo quanto as operações malditas nazistas. Então vocês perceberam que as vidas de todas essas três estão ligadas, Caroline com o seu apoio, as mulheres que são coelhas, né? A Kezia que acaba conhecendo pessoalmente a Caroline, e a gente tem a Herta que infelizmente é a pessoa que fez a cirurgia na Kezia e que a Caroline precisa investigar para fazer com que a medicina não seja realizada assim novamente. Gente, é isso, eu sei que esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas eu quero dizer que eu amei essa história, apesar de ser muito pesada. Eu acho que tem um poder muito grande de fazer a gente pensar, a gente entender que esse tipo de comportamento, esse tipo de guerra não deveria acontecer. Virar as costas para um povo é algo completamente absurdo, então que a gente tenha olhos para enxergar os problemas do mundo e fazer o bem, sabe? Amar o próximo mesmo. Mulheres Sem Nome
fala sobre sororidade também, porque a gente tem mulheres ali que se ajudam independente do que, a ponto de colocar a própria vida em risco pra ajudar a outra. É de arrepiar, sério. Eu fico arrepiada só de falar, é incrível. Por isso eu avalio Mulheres Sem Nome com 5 estrelas. E se você ama livros de guerra assim como eu, arrisque-se, leia, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar assim como eu. É isso, meus queridos. Se você gostou dessa resenha, por favor, deixa aquela curtida linda que ajuda muito na divulgação. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, por favor. As minhas redes sociais estarão aparecendo aqui, me segue em todas elas. E a gente se vê muito, muito em breve com muito mais Universo Borogodeiro. Lembrando que se você me seguir lá no Instagram, no @borogodorite, você vai ver que eu estou com fotos muito maravilhosas. Então corre lá, me segue lá e eu fico por aqui. Beijo e tchau!